Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Emmanuel vem comentar na lição 32 do livro Caminho, Verdade e Vida, Nuvens. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontrava seus discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece, não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina: Esse é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Vem a capacidade de poeta do Emmanuel. Por isso que eu sempre comparo também Emmanuel a um grande poeta. Ele consegue criar imagens mentais para a gente e consegue fazer interpretações também que a gente, muitas das vezes, por ser objetivo demais, pela correria da vida, a gente acaba não percebendo os detalhes. Ele pega uma passagem do Evangelho de Lucas que fala da transfiguração. Fala de um momento sublime que o Mestre Jesus, ele sobe o monte acompanhado de Pedro, Tiago e João, e quando chega no alto do monte aparecem as figuras de Moisés e de Elias, espíritos. Já haviam perdido o corpo há muito tempo. Moisés muito mais tempo que Elias. Elias, um grande profeta do Velho Testamento. O que acontece? A visão foi tão forte para eles, tão clara, parecendo que eles estavam ali encarnados mesmo, que chega um momento que os discípulos falam: Mestre, o que a gente faz? A gente constrói barraca para dormir? Né? Quando o mestre ele não responde, aparece uma nuvem e de repente essa nuvem sai essa voz: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E Emmanuel pega essa palavra nuvem que para muitos de nós, né, não tem essa interpretação que o Emmanuel está dando, não. Por exemplo, para mim, eu gosto muito de olhar nuvens do céu. É um costume que eu peguei com a minha avó paterna, já desencarnada há muitos e muitos anos. Mas a gente pegava aquela imagem de olhar a nuvem no céu e ficar buscando com o que se parece, o desenho. E uma coisa que eu trouxe até para os dias atuais, faço isso com as minhas filhas hoje. De ficar olhando para o céu, procurando os desenhos das nuvens. Mas a verdade é que as nuvens, muitas das vezes, ou elas estão atrapalhando o brilho do sol, ou estão atrapalhando as estrelas da noite. Então ele pega esse sentido, essa interpretação para a gente, e fala das nuvens e compara com nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. E muitas das vezes a gente até acaba envenenando as fontes da própria vida. Ele vem falando aqui para a gente, né, sobre um outro sentido da palavra lua. Uma grande sombra que comparece. Não mais distingue o maravilhoso quadro, mas do manto de névoa dessa nuvem aparece: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. O que ele está querendo dizer para a gente? Que na grande maioria das vezes, essas nuvens de contrariedades, na verdade, elas significam um aprendizado.
gente fala na grande maioria das vezes, que tem algumas vezes que o próprio homem busca criar nuvens onde não existiriam nuvens. Mas a grande maioria das vezes, essas nuvens, quando aparecem, elas aparecem para testar a gente, saber realmente como é que é a nossa capacidade, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não deve fazer. E ele vem falar para a gente aqui que é conveniente que as criaturas guardem sempre serenidade e confiança nos momentos difíceis. Sem serenidade e sem confiança, a gente vai ficar no desespero, a gente vai estar acabando com a nossa vida, e esses momentos vão chegar, vai ser momentos de doença, vai ser momentos aí de pandemia, vai ser momentos de crise financeira, vai ser momentos em que vão estar testando a nossa inteligência, porque a gente tem que colocar uma coisa na cabeça, a gente busca muito uma estabilidade, e essa estabilidade para a gente se chama zona de conforto. Você vê que o sonho de muita gente é fazer o concurso público para ter estabilidade. Enquanto existe estabilidade no concurso público, já tem muito tempo que estão querendo acabar com isso e estão acabando, estão mitigando cada vez mais, né? Mas com relação à vida, a gente buscar essa estabilidade, ela é fictícia, porque se a gente está num mundo de aprendizado, o tempo todo a estabilidade vai estar sendo minada, para que a gente seja testado, para que a gente mostre se a gente aprendeu ou não, qual é a nossa capacidade de superação. Então é uma estabilidade que, com relação à vida, ela não vai definitivamente existir por conta dos reveses que acontecem o tempo todo, e que a primeira professora dos reveses é a própria natureza, com a mudança contínua que ela proporciona para a gente. Então a gente tem que começar a pensar o seguinte: serenidade e confiança deve estar presente sempre nos momentos difíceis. A tempestade tem que ser lá fora. Então, em primeiro lugar, a gente mantém a serenidade dentro da gente. Em segundo lugar, a gente vai aprender a lidar com um montão de pessoas ao nosso redor que não sabem manter a serenidade, não sabem manter a confiança nesses momentos, e que buscam a Deus o tempo todo através de pedidos, de orações, na intenção de afastar essa nuvem, que é uma nuvem que na verdade é uma professora de cada um de nós. Então ele bota aqui pra gente, ó: as penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. É a voz sábia e amorosa de Deus que fala sempre através deles. Então, quando aparecer essas situações de dificuldade, vamos começar a pensar assim, em primeiro lugar, né, por que elas estão aparecendo? O que elas estão querendo testar na gente, né? O que eu tenho para aprender com essa nuvem de contrariedade que está aparecendo agora? E fatalmente eu vou ter sempre alguma coisa para aprender com essa nuvem. E quando eu começar a respeitar essa nuvem, em primeiro lugar, e depois até mesmo agradecer a nuvem que está aparecendo, por conta de toda essa reflexão que ela proporciona, aí a gente vai começar a entender o que o Emmanuel está falando. Mas as palavras que ficam para o dia de hoje, para a nossa reflexão, são serenidade em primeiro lugar, calma, confiança, e segunda palavra, confiança, fé. Por que confiança? Confiança porque tudo que acontece com a gente acontece na medida exata para o nosso progresso. Se a gente não tiver fé nisso, a gente está frito. A gente tem que começar a pensar no seguinte: espera aí, isso está acontecendo, se Deus está fazendo eu passar por isso, é porque tem uma razão de ser, eu tenho que aprender nesse campo aqui. E eu vou começar a investir nesse campo para manter a serenidade. Como é que a gente faz para manter a serenidade? O estudo, a leitura edificante, a prece diária nos ajuda a manter a dignidade, a serenidade. Porém, o que mantém a serenidade mesmo é quando a gente se entrega ao trabalho. Então são três, sempre. É a prece, o estudo e o trabalho do bem. Esse trabalho que vai fazer com que a gente tenha esse contato com o ser humano e que faça a diferença de alguma maneira no ser humano. Não é aquele trabalho que vai só avisar a gente está tendo retorno financeiro, não. É o trabalho que você tem a certeza ali de que você está fazendo a diferença de alguma maneira. Você está trazendo momentos de paz, de reflexão, de alívio para o ser humano que está vivendo do teu lado e que está em dificuldade. A gente começa a ajudar uns aos outros, né? Toda ajuda que a gente faz daqui a pouco acaba voltando para a gente, e assim a gente vai mantendo serenidade e, acima de tudo, confiança. Que Jesus nos abençoe hoje. Te agradece do fundo do coração a Emmanuel por mais uma reflexão sobre as nuvens
Que Jesus nos abençoe.